Meu nome é Alexandre Magno, né? Minha esposa Silvana, que eu chamo carinhosamente de Bi. Fica de pé aí, amor. Essa bela jovem, não envelhece, né? Pô, meus irmãos, mas eu vou solicitar aos irmãos, quem quiser, né? A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, versículos do 10 ao 13. O combinado aqui com o Leotério é eu dar um testemunho, né? 20 minutos, 25, 30, é difícil. A gente que é oficial na polícia gosta de falar, fala muito, né? Então fala muito, na polícia a gente fala muito. Então eu vou prometer tentar cumprir aqui os 20, 30 minutos, principalmente que é um testemunho. E o que Deus fez na minha vida é uma obra muito grande, ainda está fazendo. Eu estou escrevendo um livro, né? O Major, o Craque e Jesus, que pretendo trazer, né? Apresentar para o pastor Jorge, né? Ele até já me cobrou algumas vezes. Eu ainda não finalizei por causa do último capítulo. Porque quem encontra com Jesus tem que fechar com vitória. Né? O encontro com Jesus, você não fecha na derrota, você fecha com vitória. E eu vinha aguardando essa confirmação, que graças ao bom Deus vem se confirmando. Então eu pretendo, entre o final do ano e o início do ano, trazer para o pastor, né? E se Deus quiser, a editora JET está lançando. Bom, irmãos, vamos ler esse versículo aqui. Filipenses capítulo 4, do 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiências, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, que tudo que eu disser aqui seja para a honra e glória de teu nome, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que se manifeste a obra que o Senhor fez na minha vida, para engrandecer a fé e a esperança de outros no teu nome. Amém. Bom, irmãos, quando a gente lê um versículo aqui assim, a letra ali no papel é fria. Mas quando você pega o versículo e faz a meditação, traz o texto para a sua vida, porque esse é que é o segredo da Bíblia. A Bíblia é diferente dos outros livros por causa disso. Os outros livros você simplesmente lê, epílogo, fim, acabou. E a palavra de Deus não. Ela é um filtro que peneira a sua vida. E a sua vida tem que passar neste filtro. É isso que é a diferença. A história que eu vou contar hoje, nesses 20, 25 minutos, eu já contei várias vezes. Várias vezes. A minha história, né? E se renova. Cada vez que eu conto, tem detalhes, tem mover do Senhor, dificuldades que vêm à lembrança. Quando a gente lê o texto, né? Aprendi a viver contente em qualquer situação. Ler é fácil, né? Vai viver isso. Sei estar humilhado, como sei ser honrado. É fácil ler isso no papel, né? E sentir isso na pele, né? De tudo já tem experiência, tanto de fartura como de fome. Então, irmãos, eu escolhi, o Espírito Santo direcionou esse texto para a gente estar iniciando, porque tem muito a ver com a minha vida, né? Eu hoje sou major da reserva, né? Eu ingressei na Polícia Militar em 1987. Lá no nosso bairro, alguém conhece o bairro Minas Caixas aí? Aqui pertinho, incrustado ali entre o Serra Verde e o São Pedro, hoje está mais conhecido lá o Morro do Borel. Na nossa época de infância não tinha isso não,
Era um lugar lindo, parecia uma cidadezinha de interior. Quando você entrava na P17, na Capitão Sérgio Pires, assim, aquelas casinhas populares e aquela serra verde, era serra verde, verdinha. Você via o sol nascendo, o campinho de futebol, era a coisa mais linda. Então nós fomos criados ali. Por que o bairro chama Minas Caixa? Porque ele foi construído para os funcionários do Banco Minas Caixa, que existia. Só que os funcionários viraram e falaram assim: você é doido, esse lugar é longe demais, isso é o fim do mundo. Nós não vamos para lá, não. E ficaram essas casas lá. E a polícia militar, através da Fundação Tiradentes, foi lá e falou assim: ó, os PM nossos topa. Aquilo lá mora em qualquer lugar. PM mora em qualquer lugar. Né? E fez o financiamento para os nossos pais. E foi assim que o bairro Minas Caixa, ele é um bairro igual o Betânia. Ele é um bairro que, eu não sei como é que está hoje, mas o Betânia também é assim, bairro de muitos policiais militares que a Fundação Tiradentes adquiriu. Então, a gente, todos nós estudamos ali, a minha esposa é minha vizinha, filha de polícia, mesma coisa. Então, a gente foi criado ali, e uma realidade era presente, é até legal estar aqui no culto de autoridades e de família. O irmão falou ali agorinha mesmo, a gente vê um policial militar fardado, e a gente esquece que ali dentro tem um ser humano. Eu falo que isso já aconteceu comigo, de eu ir na casa de policiais, ter que aconselhar lá o soldado, o cabo, ter que conversar com o sargento para tirar a arma da cabeça dele, que ele estava ameaçando suicidar, queria matar a família, porque o lar dele estava destruído, e o meu estava. Você consegue entender isso? Eu tinha que levar uma mensagem para o camarada, Leotério. Não desiste do seu casamento, não. Que isso, tem solução. Não faz isso não, me entrega essa arma aqui, bobagem. E eu estava com vontade de fazer isso. E eu tinha que ir lá. Isso vem muito da nossa origem. O nosso bairro lá, na época dos nossos pais, hoje o salário da polícia está razoável. Tem gente que acha até que ganha muito bem, mas nem sempre foi assim. Os nossos pais ficavam 3, 4 meses sem receber. Todos eles faziam o famoso bico. Todo policial é mecânico na hora vaga, pintor, meu pai era músico, para poder sustentar a família. E a gente foi criado ali, num ambiente de muita carência. Junto com toda essa carência, vocês talvez não consigam imaginar o que é ser polícia no Brasil. Desvalorizado, não é reconhecido, muitas vezes é usado como massa de manobra de político, essa é a realidade. Então, todas essas pressões, para pensar, tem um coronel nosso que falava assim: a polícia militar é o desaguadouro de todas as tensões sociais. Não tem ambulância, liga para quem? Polícia. Pegou fogo em tal lugar, antes do bombeiro chegar, quem chega primeiro? Polícia. Foi atropelado? Polícia. Brigou na fila do posto de saúde porque o médico está demorando a atender? Polícia. O marido chegou em casa bêbado, e etc e tal, a mulher está lá ameaçada? Polícia. Então é isso. Suicídio, estupro, e a gente vai convivendo com aquilo, e vai adoecendo. E a gente via isso lá nos nossos pais. Um índice que tem altíssimo nas corporações militares é de alcoolismo. Antigamente era alcoolismo. E já agora para frente é dependência química mesmo, e brava. Essa é a realidade. Então a gente teve essa infância, aos 12 anos, a gente vivia ali, o meu pai e minha mãe se separaram, aí aquilo que era ruim ficou muito pior. Foi quando eu conheci a bebida alcoólica, meus irmãos, lá no bairro já era tradicional. Em 1987 eu ingressei na PM como recruta, lá no 1º Batalhão no Santa Efigênia. Em 88 eu era soldado, e aos 19 anos eu fui aprovado no curso de formação de oficiais da Polícia Militar. A minha turma é a última do período básico,
Por quê? Porque era um curso de 5 anos. Depois foi para 4, hoje eu nem sei se está 3. Hoje está 2 anos e meio. Mas a minha turma é a última que fazia o curso em 5 anos. A gente entrava lá garoto e já saía. Ou seja, a nossa adolescência todinha no quartel. Você chegava às 6h30 da manhã e saía 22 horas, quando saía. Né? Então foi assim. Eu formei oficial nesse meio, fui trabalhar no 1º batalhão e sou da turma de 93. Em 94 eu já era tenente, 95, 96, 97 eu já era capitão de polícia, com 20 e poucos anos. E tinha uma carreira maravilhosa, né? Teoricamente, eu poderia dizer, igual eu e minha esposa, nós sempre trabalhamos desde novo, desde garoto. Então, nós casamos, por exemplo, nós fizemos a nossa festa de casamento. Uma coisa rara, quando nós casamos, nós já tínhamos o nosso apartamento financiado em suaves prestações de 20 longos anos. Mas era nosso. A gente já tinha o apartamento, rapidinho tinha um carrinho, não era rico, não podia ser chamado de pobre. Carreira com sucesso, ela já era contadora, trabalhava, tal, e tinha um vazio. E tinha um vazio muito grande. E aí vem pressão do trabalho, frustrações do casamento, porque a gente, quando casa, a gente idealiza uma pessoa. E quando você entra para debaixo do teto, aí que você vai se deparar com a realidade. E é um negócio meio assim, por exemplo, nós namoramos 6 anos e fomos noivos durante 5, 11 anos. Quer dizer, tinha tudo para dar certo aí, não tem lógica, não, ainda era vizinho. E quase separamos, quase deu morte, né? E aí vai juntando bebida, pressão do trabalho, aquele vazio todo, quando muita decepção, era tudo muito pessoal. O Erik Erikson, né, é um psicólogo, um psicanalista famoso, ele fala que o homem passa por essas crises, né? Ele trabalha com as 5 primeiras fases lá do Vygotsky, do Freud. Depois ele vai falando, ele acrescenta mais uma crise aos 40 anos, uma crise aos 50 e uma crise aos 60. E ele fala que o ser humano, ele tem a vertente positiva ou negativa para ele poder passar por essas crises. E conforme for o transcurso da sua vida, você vai ter a possibilidade de chegar numa vertente ou outra ao final. E, infelizmente, nessa primeira crise ali dos 40 anos, eu estava completamente infeliz. E a gente era uma complicação. E tem meu testemunho na TV Jet, o que Deus fez na minha vida, gravado, né? Por isso que eu posso pular alguns detalhes aqui. Lá deve estar mais completinho, que foi mais tranquilo, né? Mas, no meio desse tempo, toda aquela brigalhada, aquela confusão, trabalho e tudo mais, a gente não conhecia a Deus, e nessas idas e vindas da vida, né? O meu sogro e a minha sogra tinham tirado ela lá de casa para dar um tempo. Falou assim, tirar, porque senão um mata o outro. Então eles saíram com ela. E nessas idas e vindas, nessas desandanças, em companhias erradas, mulheres da noite, né, já bebia e muito, eu conheci o crack. Fala igual a minha psicóloga falou, mas Major, você não fumou nem uma maconhazinha, não? Eu falei, não, eu fui direto no crack. Até ponte, não. Né? Porque quem começa a usar droga na adolescência costuma ir pulando. Álcool, maconha, cheira uma cocaína, e o crack é o fundo de poço. Só que eu estava tão afim de morrer, e não tinha coragem de me matar, que do alcoolismo e aquela vida destruída, eu falei, já sabia o que era, trabalhava com isso, mas estava tão vazio, tão sem sentido, nada tinha sentido. E o crack entrou na minha vida. E ali no primeiro momento, ali era o quê? Anestesiar, para poder suportar aquela realidade. Muito importante o trabalho que o comandante está falando aí, porque isso que eu estou contando aqui, quando o meu caso explodiu, foi o primeiro que veio a público. Eu achei que era só eu.
Menino, eu fiquei sabendo de tanta coisa, vocês não imaginam. Gente, vocês estão olhando aqui para um milagre vivo. Quem está me vendo aqui, simpático, né? Tem 11 internações na Cacunda, 4 internações, 5 internações no Hospital Bento Mene, que é um hospital psiquiátrico, uma tentativa de autoextermínio, que ainda tem nos pulsos as marcas, e 6 internações em clínicas e em comunidades terapêuticas. Já passei, fui parar em São Paulo. Então, assim, essa é a realidade. Quando entrou, no primeiro momento, a gente, por volta de 99, 2000, 2001, a gente ainda foi levando, mas o vício ele vai se instalando. Em 2003, eu estava na academia de polícia militar, e eu fui transferido para o batalhão de choque. Nessa época, minha vida estava no fundo do poço, né? A esposa, um dia eu cheguei em casa, tinha lá um bilhete: eu só volto para cá a hora que você não tiver mais. Chamei meu pai, não tinha para onde ir, e não tinha força, né, para sair de lá. Falei, pai, eu não quero ir para longe, não, porque eu não quero ficar longe dos meninos, né? Eu tenho 2 filhos. Minha filha hoje, a Luara, está no Canadá, casou, formada em Direito, está muito bem, vem em outubro agora visitar a gente. O meu caçulo, Luan, está com a gente lá em Lagoa Santa. Acabou que eu esqueci de me apresentar, eu fui entrando direto, né? Mas, no finalzinho eu falo, né? Mas tem os 2 filhos, graças a Deus, a família estruturada. Na época eu chamei meu pai e falei, eu não quero ficar longe de Deus, não. E nós alugamos, né? Não tinha dinheiro, devia, naquela época, 30 e tantos mil reais, cheque especial em 4 bancos. A nossa casa, que era no Santa Amélia, nós fechamos e alugamos para não perder a casa, porque não tinha dinheiro para pagar as prestações. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir mesmo, porque no meio dessa bagunça toda, a Silvana desempregada e ainda engravidou. E foi assim que nós fomos morar no sótão da casa do meu sogro, que foi a fase mais dura da nossa vida. A gente tinha uma geladeira, uma televisão, um sofá e 2 colchões de casal. O sótão até do lado da casa da mãe do Marcelo. Então dormia eu e a esposa em cima e os 2 meninos embaixo. Foi a época mais dura para ela, que chorava de dia, de tarde, era complicado, né? E nessa época, então, eu saí e fui morar num bar desativado, porque não tinha dinheiro para pagar barracão, não tinha nada. Então tinha um boteco desativado lá no bairro, eu aluguei o boteco, ele tinha a parte da frente, o balcão e um bar. E eu fui morar lá. Meu irmão me arrumou uma cama velha, eu levei meu violão, o som, e meu outro irmão me arrumou um colchão velho. E eu fui para lá. Nessa época, que eu fui transferido para o batalhão de choque, quando eu cheguei lá, tinha um cabo que fazia as escalas, e esse cabo não era para estar lá, só que ele quebrou a perna, e ele foi colocado lá como escalista, para fazer as escalas. E esse cabo, que ficou muito meu amigo, eu fui comandar a companhia, a primeira companhia de choque, ele era seminarista. E eu, sem carro, sem nada, pegando o metrô daqui para Gamileira, fardado, para não pagar passagem. E esse cabo olhou para mim e falou assim, capitão, eu era capitão, capitão, o senhor mora lá para o lado da região norte? Eu falei, eu estou morando ali em Venda Nova, nem falei com ele onde é que eu estava, não. Ele falou assim, eu falar com ele, com o cabo, que eu estava morando no fundo de um boteco desativado. Ele só via eu chegando fardado e saindo fardado. Aí ele falou assim, não, eu dou carona no senhor, cabo Alessandro Cândido. Eu dou carona no senhor. E esse cara vinha, no vídeo eu falo isso, né? O irmão em Cristo, meu querido, sabe o que você tem para dizer para uma pessoa que tem dificuldade? O que você tem que falar para uma pessoa que tem dificuldade? De Jesus. É por isso que isso aqui é chamado de as boas novas.
As boas novas. E esse cara começou a pregar para mim. Deus tem um propósito na sua vida. Isso não vai ficar assim, não. E ele era seminarista e pastor auxiliar na igreja Fonte de Água Viva, lá no bairro Piratininga. E esse cara começou a pregar, e aquela molação, e eu não conseguia correr dele, e ele dando carona, e eu tentava escapar, e não, às vezes eu saía, o carro já estava parado, capitão, eu estava esperando o senhor, eu falei, misericórdia. E ia lá, falei, vão, e ele pregando, e é engraçado, porque a minha mãe e meu pai, quando eles se separaram, eu pulei essa parte, meu pai e minha mãe se separaram durante 2 anos. E o meu pai, eu falava que ele tinha problema mental. Porque eles dizem que o cara, quando casa uma vez, é doido. O cara que casa 2 vezes é maluco. E o meu pai casou 2 vezes com a mesma mulher. Palmas para Jesus. Porque eles se separaram. A minha mãe se converteu, foi para Jesus, e 2 anos depois ela levou meu pai para Jesus. E ele voltou para casa, e eu e a Silvana fomos no casamento deles na Igreja Batista Manaim. E a minha mãe, ela tentava pregar para mim, mas o pastor tinha me ensinado que a nossa pregação tem muito a ver com a nossa conversão. Se a nossa conversão foi muita dura, se ela foi com muita dor, a nossa pregação costuma ser muito forte. E a pregação da minha mãe, ela não me comovia, porque era uma pregação, você tem que converter a Deus, você vai para o inferno, Deus vai acabar com sua vida, Deus vai te punir. Eu falei, isso não é Deus, isso é Alá. Esse aí eu não quero. Quando eu conheci o cabo, foi diferente. Deus tem um propósito na vida do Senhor, isso não está acontecendo por acaso, o inimigo quer destruir a família do Senhor, há uma bênção de Deus na sua vida, o Senhor pode ser usado poderosamente. Eu falei assim, pô, esse cara tem um 71 de irmão mesmo, e ele me comprando ali. Um dia ele falou comigo assim, capitão, domingo eu vou pegar o senhor, onde é que o senhor quer que eu pegue o senhor? Lá na Avenida Vilarim. Eu não ia deixar ele lá na porta do boteco. Na Avenida Vilarim você me pega. Falei, domingo eu vou pegar o senhor vai passar o dia comigo. Vai ser barba, cabelo e bigode. Eu falei, então tá ok. Domingo de manhã eu disse, ele conta isso até hoje, que ele morreu de dó. Tá, domingo de manhã eu lá, com a bolsinha, com uma peça de roupa, que eu ia passar o dia na casa dele, na Avenida Vilarim, com o Edgar Torres. Ele me pegou ali e me levou para a igreja. De manhã, eu participei da escola dominical. Eu fui ver o que era o final de semana do cabo, pastor. Amém, comandante? Tá bom. Aí nós fomos participar lá da escola dominical. À tarde, ele me levou para trabalho voluntário. Aí eu fui ver o cabo distribuindo cesta básica, trabalho voluntário e etc. E ele me hospedou na casa dele. E à noite ele me levou para o culto. E depois daquele dia, assim, o cara fez uma pregação. O cara fez uma pregação muito inspirado pelo Espírito Santo. Parecia que ele estava falando para mim. Naquele dia eu me converti. Então eu me converti em 2004, né? Eu lembro da pergunta que ele me fez, capitão, o que o senhor deseja? O que o senhor deseja? Porque eu já tinha perdido carro, já tinha perdido casa, profissão estava em risco, e eu falei assim, eu só queria minha mulher, minha esposa e meus meninos de volta. Eu sei que 5 meses depois que eu tinha convertido, no mesmo sótão que eu havia morado, né, e eu não pedi, a minha filha foi relatando que ela achava o pai dela diferente. A esposa é assim, né? A primeira ela vai conferir, vai olhando. Aí ela falou assim, parece que é real mesmo. Aí ela me chamou, você quer voltar para casa? Antes dela acabar de falar, eu já estava encostando com o colchão, com né? Você quer voltar para... Pronto, estou aqui.
né? Já estava encostando lá. E assim, a gente voltou para casa, à noite, esse mesmo pastor estava lá fazendo um culto. E ele falando, o senhor lembra o que o senhor me pediu? Eu falei, lembro. Né? Bom, irmãos, essa é a primeira parte da história, né? É muito longa, né? Mas em síntese, essa foi a primeira fase. Adiantando, como o pastor pediu aqui uns minutos aqui, depois de 6 anos de bênção, né? Eu recaí. Eu lembro que eu já vim escrevendo esse livro, eu recaí. E aí, quando eu falo que isso aqui é o filtro, é porque é mesmo, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Para aquele que conhece a palavra, e eu falo de testemunho. Obrigado, pastor. Eu falo de testemunho isso aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O segundo estágio, ele foi muito pior do que o primeiro. Se no primeiro já tinha tido sofrimento, no segundo foi terrível. Foi na época que eu conheci o nosso pastor Ricardo Santos, que aqui na igreja trabalha com o Ministério Luz no Cárcere. A minha esposa ligando, achou o telefone dele, ligou, e o irmão meu me trouxe aqui. E o pastor Ricardo Santos repetiu aquelas palavras que eu tinha ouvido no início. Deus tem uma obra na sua vida e Satanás está tentando destruir. Fui para a casa de recuperação que ele tinha lá no Vale das Acácias, em Neves. Fiquei 3 meses com ele lá. De lá, fui para São Paulo, fui internado lá. E já tinha uma sequência, né? Só adiantando, quando eu voltei, o pastor Ricardo ele me matriculou no seminário, aqui no Koinonia. E ali a gente começou a se reerguer. Terminamos o seminário em 2015. Trabalhei com ele 3 anos com a obra dos presídios, evangelismo em presídio. 3 anos com o Ministério Luz no Cárcere. As mesmas clínicas onde eu fui internado, voltei várias vezes para ministrar palestra e levar uma palavra de salvação a todos. É assustador quando eu chego lá 10 anos depois. E tem pessoa que esteve internada comigo e está lá de novo, no mesmo estágio. A gente vê uma coisa dessa, né? E assim, Deus tem feito essa obra na nossa vida. Hoje somos pastor consagrado, auxiliar lá na missão em Lagoa Santa com o pastor Alexandre Parola, né? Estou cursando psicologia, estou indo para o 6º período de psicologia. Tenho pós-especialização em independência química, criminalidade e segurança pública. Estou terminando uma outra de docência do ensino superior, né? Teologia, depois do Koinonia, eu fiz a convalidação lá no Isabela Hendricks. E estamos reconstruindo a nossa vida para a obra e glória de Deus, né? Quando eu digo que realmente a gente é um milagre, porque não é fácil superar tudo isso e sair fora disso. E eu posso dizer realmente, irmãos, que foi por obra de Deus. Não é a gente, são os propósitos, né? É Deus que tem uma obra na nossa vida. É um prazer, pastor Jorge Linhares, uma grande honra poder estar aqui por incumbência do excelentíssimo senhor general Jorge Antônio Smicelato, representante do Exército Brasileiro nas Minas Gerais, como representante da capelania evangélica. Esse diploma e distintivo é entregue a autoridades civis e militares que prestam apoio à assistência religiosa do Exército, que é um ordenamento constitucional, a assistência religiosa nas instituições das Forças Armadas. Então, é com muita honra que eu quero passar nas mãos do Senhor esse diploma e o distintivo, como forma de reconhecimento e agradecimento ao Senhor pelo apoio prestado
nas atividades de assistência religiosa, inclusive o curso de Casados para Sempre, que no exato momento está sendo realizado lá no quartel-general do Exército Brasileiro. Destina-se a homenagear pessoas e entidades que têm